desafios são imensos. Quando o joelho se... Pois, ter encontrado a cabeça da imagem de Nossa Senhora num rio tão caudaloso, a cabeça da mesma imagem. Aí ele viu Deus se manifestando. É preciso ter olhos de fé para nós compreendermos Deus agindo em nossa vida. O pescador soube fazer isso, como os romeiros que passam por Aparecida, quando vêm trocar olhares com Nossa Senhora. E foram os olhos daqueles homens os primeiros a testemunharem o impossível. No próximo puxar da rede, apareceu a cabeça, que se encaixou perfeitamente no corpo. E, milagrosamente, as próximas peças do rio foram fartas. Nossa Senhora, a Aparecida nas águas, iniciava ali a sua intercessão pelos brasileiros. Existem muitas perguntas sem respostas. Quando nós paramos para pensar, pelo menos pensar, colocar a cabeça para funcionar, sobre a questão da Santa Aparecida no Rio Paraíba do Sul. Uma delas é, esta imagem, obviamente, já existia antes de pescadores tê-la encontrado no rio. Esta imagem, é claro, foi feita por um artesão ou um fabricante. Esta imagem não teve nenhum milagre atribuído a ela sobre a forma pela qual ela sozinha se fez. Mas é claro que alguém fez esta imagem. E muitas coisas aconteceram com essa imagem, desde a época que ela foi feita até a atualidade. Pode-se lembrar, por exemplo, que a estátua, a imagem da Aparecida foi totalmente esfacelada, totalmente fragmentada, totalmente quebrada. E não houve um milagre para rejuntar os pedaços. Foi preciso um trabalho de restauração de um profissional. Agora, o trecho que nós assistimos, nesse trecho produzido pela Igreja Católica, o rapaz diz que após a aparição da santa, houve fartura de pesca naquela localidade. E que a santa começou a interceder pelas pessoas a partir dali no Brasil. Se formos observar mais a fundo, iremos questionar também a questão dessa intercessão. Será que não existe pobres, pelo menos em Guaratinguetá, em Aparecida do Norte? Será que a pobreza no Brasil não se acentuou muito mais? A fome desta época para cá? Se resolveu o problema daquela pesca maravilhosa daquele dia, este problema foi uma solução para o povo brasileiro ou para aquelas pessoas naqueles dias? Existem muitas perguntas. Poderosos tomarem dinheiro dos incautos. O que é mítico serve para quem comanda continuar comandando e melhor comandar os comandados. O que é mítico tem muito valor na mão de quem é malandro, de quem é mais esperto. E é um instrumento poderosíssimo, são algemas para aprisionar aqueles que não têm muito condição de raciocinar, ou que preferem não raciocinar, mas preferem cegamente atender a um apelo sob o título de fé. Vamos ver o que aconteceu nessa história toda a partir de agora. Os fatos reais, o que ocorreu. E isso não é só algo que você vai ouvir do Rubens. Existem livros falando sobre isso e você pode pesquisar. Mas eu quero então chegar na questão mítica, do miticismo, para que você entenda sobre a figura da imagem. Vale lembrar, e você já sabe,
a deusa romana Vênus, ligada a sexo, ligada a desejo, a prazer sexual, a órgão sexual e coisas relacionadas a sexo. E na esfera católica dogmática, Vênus foi concebida como Nossa Senhora da Conceição. O que é a Nossa Senhora da Conceição? A Nossa Senhora é Semíramis, a Mãe do Céu, a Virgem Mãe do Céu. Conceição vem de conceber, concepção, e o dogma católico diz que existe a Virgem Mãe do Céu, e neste caso, uma representação de Vênus, Semíramis. E ela recebe o nome em uma certa imagem de Nossa Senhora da Conceição, porque foi concebida, Conceição, conceber, sem pecado original. A figura principal de Nossa Senhora da Conceição é essa que você está vendo. Ela se parece, não por acaso, com o órgão sexual feminino. E se você observar bem a imagem da Aparecida, sem a capa, que foi colocada muito tempo depois, do período da sua descoberta no Rio, ou do seu achado, você verá que a imagem original da Aparecida, ela é idêntica à imagem da Nossa Senhora da Conceição. A Virgem sem mácula, imaculada, Vênus, Semíramis, os babados, que hoje são poucos vistos na imagem da Aparecida, até porque a imagem foi restaurada e está bastante gasta, mas dá para perceber que é a mesma imagem da Nossa Senhora da Conceição e que descreve o órgão sexual feminino. Isso é o de menos. O que nós estamos dizendo para você é que a imagem da Aparecida, ela já existia antes do dia da pesca, antes do momento da falcatrua, da mentira, do golpe, da safadeza que armaram, a fim de... E dessa vez não foi de iludir muita gente. Não é exatamente como a história de Fátima, mas apenas porque existiu alguém que achou que poderia se dar bem. Uma pessoa achou que poderia se dar bem. Tanto que esta parte aqui do nosso trabalho poderia não ser chamada de Aparecida, Santa Aparecida, Aparecida do Norte, alguma coisa desse tipo. Mas poderíamos chamar de o padre que queria ser bispo. E a história começa assim. Por favor, faça saber à senhora Condessa de Vimieiro que eu, João Prado Martins, morador na vila de São Paulo, quero passar à povoação de São Francisco chamada Taubaté. O suplicante é casado, com filhos e família, e não tem terras para fazer seus mantimentos. E pelo que pede à senhora Condessa lhe dar meia légua de terras em Guaratinguetá. Eu, como loco-tenente da senhora donatária, recebo e despacho favoravelmente seu pedido de datas de terras margens do rio Paraíba. Daqui vamos irradiar povoações por todo o sertão deste grande vale. Neste clima, com essas terras e aguadas, vamos abrir fazendas e roças. Oh! Adeus! A nossa história, que é a verdadeira e horrorosa, porque a oficial, você sabe, é mentirosa. Isso não muda, é sempre assim, eles reescrevem a história. Mas essa história horrorosa, ela começa em 1717. Nós temos que reportar a época para que você se situe. Nós não estamos em uma sociedade como a atual. Nós não estamos em um regime governamental como o atual. Nós estamos em um período em que o Brasil é colônia de Portugal. O rei se chama Dom João V. E o local que nós vamos destacar para efeito deste conhecimento é a capitania de São Paulo, também a capitania de Minas Gerais e também um pouco da capitania do Rio de Janeiro. A capitania de São Paulo e Minas Gerais, nesta época do reinado de Dom João V, era comandado por Dom Brás, um governante que havia sucumbido às roubalheiras dos frades e bispos e padres da Igreja Católica nos ouros, nas minas de ouro em Minas Gerais, e que havia prometido mundos e fundos com as bandeiras dos bandeirantes, Fernão Dias Paz e Raposo Tavares, e havia frustrado o rei de Portugal. O rei de Portugal agora estava então injuriado,
porque o ouro já não estava mais indo como antes, do Brasil direto para Portugal e dali para o Vaticano, porque na verdade era tudo para o Vaticano. E o Vaticano apertava o rei de Portugal, porque os frades, os padres em Minas Gerais estavam levando o ouro que deveria seguir para aquele país. A incompetência do governador de São Paulo e Minas Gerais, o Dom Brás, fez com que Dom João V, o rei de Portugal, enviasse para o Brasil um substituto. E esse substituto chegou em setembro de 1717 em São Paulo. Era Dom Pedro de Almeida, o conde de Assumar. Ele viria para São Paulo e estava chegando para colocar ordem na casa. O poder do padre naquela época era muito grande. E, revestido deste poder, os padres estavam fazendo o que queriam, principalmente, como já disse, em Minas Gerais. Ele deveria agora destituir aquele clero religioso e eleger novos bispos e chefes da Igreja Católica na região de São Paulo e Minas Gerais. E é neste âmbito que nós vamos conhecer a história do Padre Vilela. O Padre Vilela é o pai da criança. E foi aí que apareceu o padre. Que padre? O que primeiro contou a história da santa, Aparecida nas Águas. E o nome dele? Meu xará. É, pai? Padre José? Padre José Alves Vilela, vigário de Guaratinguetá. É importante estar situado no tempo e espaço, na condição social, demográfica, geográfica da época, para que possamos assim entender melhor todo o apanhado histórico e verdadeiro sobre a Aparecida do Norte, a santa que apareceu no Rio. Nesta época, não existiam cartórios fazendo documentos para as pessoas, e os padres por todo o Brasil eram responsáveis por casar as pessoas na igreja. Casado na igreja, a pessoa estava casada também para o governo. Quando nascia uma criança, não se registrava, se batizava, e a Igreja Católica tinha um papel jurídico mais acentuado do que hoje naquela sociedade. É bom levar isso em conta. É bom também levar em conta que os padres no Brasil eram nomeados diretamente pelos seus superiores também no Brasil. Mas os bispos que tomavam conta de uma região, e neste caso de uma capitania, por exemplo, o bispo de São Paulo ou o bispo do Rio de Janeiro, o bispo da região, que englobava às vezes 2, 3, 4 estados, este era nomeado exclusivamente pelo rei de Portugal. É bom ter essas coisas no entendimento, para que você possa então visualizar o clima da época. Hoje, de São Paulo para o Rio de Janeiro, você pode ir de ônibus, de avião, de carro, pode passar pela Dutra. Mas antes não existiam rodovias nem estradas. As vias de acesso eram os rios, e o Rio Paraíba do Sul era a via de acesso não só para o Rio, mas também para Minas Gerais. Então você já está entendendo. Um outro aspecto que é bom que nós venhamos a nos situar nele antes do decorrer da história real, verdadeira, horrorosa, é que, nesta época, o principal recurso que o Brasil tinha de interesse a Portugal era ouro e pedras preciosas. E, na época de Fernão Dias Pais Leme, este homem saiu desbravando as matas, rompendo as matas e criando cidades ao longo do caminho percorrido. E, como já disse, para percorrer este caminho, ia-se pelo rio. Assim existia a cidade de Guaratinguetá, uma cidade que nasceu do desbravamento desses bandeirantes, como Fernão Dias Pais, como Raposo Tavares, entre outros. E era uma cidade pequena, era uma cidade minúscula, entre o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. E o que aconteceu?
é exatamente que o rei de Portugal havia nomeado um novo homem para exercer a soberania nesta região. Era o conde de Assumar. E este homem chegara então em setembro de 1717 em São Paulo. E agora ele iria fazer a coleta das pedras preciosas, ouro e tudo mais que tivesse ao longo do caminho até o objetivo principal, que era Minas Gerais. Era o foco da roubalheira. E onde este homem passava, as pessoas tinham que dar conta do ouro recolhido, minerado no rio, recolhido na mina, das pepitas de esmeralda, seja do que houvesse, para entregá-lo quando ele passasse. E ele estava indo para Minas Gerais azedo, ele tinha que dar um retorno para o rei de Portugal. Afinal de contas, esta era a sua missão. O rei de Portugal, por si, era extremamente ligado à religião católica. Era um homem que usava do poder mítico do catolicismo para governar, mas não era só ele. Eu já disse momentos atrás, quando nós falávamos da Virgem de Fátima, que a coroa portuguesa sempre viveu paralela ao poder mítico, poder religioso. Quando eu falo de poder mítico, eu quero que você compreenda. É um poder subjetivo que não existe, mas que é colocado na cabeça do gado como algo real e verdadeiro, em que há uma atuação dos deuses, ou de Deus, ou de seja quem for, na vida cotidiana das pessoas. Este é o conhecimento mítico. E aí abro mais um parênteses, eu, Rubens, muito particularmente a minha amadinha, nós cremos na existência do Criador dos céus e da terra, mas cremos nele exatamente como dizem as Escrituras, principalmente através do Salvador, que é bem diferente do que a religião nos ensinou. Mas feche o parênteses. Voltemos para os fatos que você pode rastrear. Você pode ler, por exemplo, o livro de Aníbal Pereira, intitulado A Senhora Aparecida. Muito do que eu estou relatando aqui você encontra também neste livro, além de outros. Vamos aos fatos. Estamos exatamente em 1717, em São Paulo, na pequena e pacata cidade de Guaratinguetá, nas margens do Rio Paraíba do Sul. E neste local vive um homem que agora percebe que chegou a sua vez de brilhar. É o seu momento do tudo ou nada, porque quem vai passar agora por Guaratinguetá não é uma pessoa comum, é o enviado do rei, é o comandante-geral da região de São Paulo e Minas Gerais. É o conde de Assumar. Ele vai passar ali, e de um lado, uma situação terrível. Não há ouro para entregar a ele, se existe é muito pouco. Não existe uma esmeralda sequer para entregar a ele. Não existe nada. Mas este é o homem que conhece e detém o respeito e a confiança do rei. E este homem pode chegar para o rei e fazer, por exemplo, a indicação de um bispo para a cidade. E este é o sonho. É o sonho de José Alves Vilela, o vigário de Guaratinguetá, que sonhou que poderia ser bispo e, em busca deste objetivo, não olhou nem para a esquerda, nem para a direita. Senhoras e senhores, muita atenção! Atenção para o que vos manda dizer o capitão Mor de Guaratinguetá. Coisa de muita importância para todos os bons cidadãos. Estamos para receber o novo governador da capitania de São Paulo e Minas. É ele, Dom Pedro Miguel de Almeida, Portugal de Vasconcelos, o conde de Assumar. O conde chegou ao Brasil em julho deste ano de 1717. Chegou a São Paulo a 31 de agosto, onde tomou posse da capitania. E neste momento, o conde se dirige a Vila Rica por causa dos ruídos de conspiração que lá se levantam. E ainda hoje o conde deverá chegar em nossa vila de Guaratinguetá.
Eu quero que você esteja bem situado na situação do que ocorria no Brasil. Eu estou sendo mais detalhista nesta história que é nossa, é brasileira, mais propriamente do que fui na questão envolvendo a Virgem de Fátima. Quanto a Nossa Senhora da Conceição, a Aparecida, a padroeira do Brasil, eu estou tentando aqui situar você o mais próximo possível da realidade daquela época. Nós temos, então, um homem importante a caminho de Guaratinguetá. Ele vem passando pelas cidades do Vale do Paraíba, através do meio de transporte da época. O rio era um meio de transporte fluvial, portanto. E lá vem ele, na sua comitiva. E agora, o comandante desta região não é o prefeito, não existe tal cargo. Não é o governador de Guaratinguetá, porque também não existe tal cargo. É o padre. O padre é o cara. O padre tem poderes políticos, divinos, sociais, medicinais, educativos e tudo mais que você puder imaginar numa cidade pequena em 1717, meu amado. E lá vem quem? Lá vem o representante do rei. Este homem, que é responsável por Guaratinguetá, o padre Vilela, ele tem a cruz e a espada, cada um em uma mão. De um lado, a obrigação de entregar o que ele não tem para o cobrador de impostos, para o governador. E de outro, a chance de se promover ao seu sonho, ao sonho dele de ser bispo e comandar as dioceses de toda a região. E este cara tem uma ideia mirabolante. Ele pensa o seguinte, olha, o peixe se pega pela boca. Prepararei um grande banquete para o enviado do rei. E, se possível, me colocarei como alguém que tem domínio das massas, alguém que tem prestígio do povo, até pelo poder mítico. E existe mais um detalhe que eu quero que você compreenda. O rei de Portugal era totalmente manipulado, comandado pela Igreja Católica. Não a igreja pequena de um bairro, mas o Vaticano em Roma. E qualquer assunto ligado a milagre, qualquer assunto que viesse fortalecer a fé católica das pessoas, era de vital valor para o reinado do rei. Afinal, pelo conceito mítico, se sabe que se governa muito melhor e se detém muito mais a obediência do povo do que por forças da lei e da punição. Assim, este enviado do rei era a pessoa da confiança dele e sabia também que se levasse para o rei qualquer envolvimento religioso que deixasse a pessoa mais manipulável, que deixasse a população do local mais servil e fiel, seria melhor. E o padre Vilela não era trouxa. Ele sabia disso. Ele sabia que se impressionasse aquele comandante, o comandante talvez até se esquecesse de que não havia ouro ali para ser entregue a ele, ou se houvesse era muito pouco. E quem sabe até o indicaria para ser o bispo da região de São Paulo, Minas Gerais. Ele estava esperançoso. Alteza, vejo que esse ilustre tocador lhe chama a atenção. Este é Antônio Joaquim da Silva Ramos, o mais querido trombonista de nossa vila. Se quiser, Alteza, ele pode tocar até com os dedos dos pés, mas essa exibição ele fará logo mais em sua honra na vila. Logo de manhãzinha, bem cedo, numa manhã do dia 12 de outubro de 1717, o padre Vilela se dirigiu a 3 companheiros que estava sempre ajudando ele na capela,
3 homens subalternos: Domingos Martins, João Alves e Felipe Pedroso. E deu uma incumbência a esses homens. Disse para eles: ora, você sabe que está vindo aí o governador, e eu preciso impressioná-lo, senão a situação não vai ficar boa. Afinal, estamos de mãos vazias. E ele veio também para cobrar impostos. Daqui ele segue para Minas Gerais. A estadia dele é curta, e nesse período nós temos que fazer um banquete para esse homem. Portanto, vão agora no rio e pesquem a maior quantidade de peixe que vocês já puderam pescar para o jantar, quando o governador chegar. Aqueles homens foram para o rio e botaram suas redes na água, e esperaram, e jogaram a tarrafa, e fizeram de tudo, porque era um caso de vida ou morte. Eles tinham que pegar bastante peixes. E não era nada demais pegar peixe, já que a principal atividade econômica daquela cidade era a pescaria. Você pode ler nos livros sobre esta informação de que a agropecuária ou agronomia era mais fraca do que a pesca naquele momento em Guaratinguetá, porque o rio ali tinha muito peixe e era algo comum pescar em abundância naquele rio. E os homens foram e fizeram a pesca. E ao chegar no local combinado para o jantar, antes de começar a limpar os peixes, o padre, ansioso para se tornar bispo, foi nos fundos da igreja, pegou aquela imagem da Nossa Senhora da Conceição que estava com o pescoço quebrado e havia sido colocada de lado para ser jogada fora, na ausência dos fiéis, porque eles não poderiam ver que uma santa quebrou o pescoço e que foi jogada no lixo. Ela estava ali para o momento mais oportuno. Ele já havia até pensado em jogar aquela imagem no rio, mas não o fez assim. Apenas colocou a imagem na rede, junto com os peixes que os pescadores haviam pescado. E quando foi a hora do banquete, ele, em público, declarou que aquela quantidade exuberante de peixes foi fruto de um milagre, porque junto com os peixes foi pescado também uma imagem, a imagem com o pescoço quebrado. E o milagre fora duplo, porque além de pescar o corpo da imagem, também pescou a cabeça da imagem. E agora, maravilhado com este fato milagroso, e com a população toda afoita na cidade, porque a notícia logo se espalhou, o candidato a bispo, Padre Vilela, conseguiu distrair a atenção do governador, que no dia seguinte seguiu rio abaixo rumo a Minas Gerais, e não se ocupou tanto com a questão envolvendo a cobrança michuruca de ouro, que era o pouco que havia naquele local. A ideia havia surtido um efeito temporário. Sob um ponto de vista, deu certo, porque não houveram muitas necessidades de explicações prolongadas sobre a falta de pedras preciosas, esmeraldas e ouro para o governante. Por outro lado, o padre estava esperançoso de que, ao relatar todo o ocorrido e passar o relatório para o rei de Portugal, que o conde de Assumar iria indicá-lo para ser o bispo daquela cidade. Não seria desta vez ainda que ele seria bispo. Por quê? Porque jamais o conde de Assumar relatou ou indicou o padre para ser bispo daquela região. Mas a vida seguiu. O padre José Alves Vilela percebeu que essa história toda havia lhe rendido bastante popularidade. E agora bastaria continuar com esta trama para que os olhares religiosos do governante da sua localidade tornasse para ele.
e começou a promover os eventos religiosos a respeito da Santa Aparecida. Ele pegou a imagem e deu para Filipe Pedroso guardar em sua casa. E os fiéis se amontoavam nos dias de sábado na casa de Pedroso para poder fazer as orações à Santa. Com isso eram feitos donativos em nome da Santa e o dinheiro era repartido entre o padre Vilela e este homem chamado Pedroso. Após a morte de Pedroso, seu filho, que não era bem ligado a essas questões religiosas, preferiu retirar a imagem da sua casa e construiu para a Santa uma pequena capela do lado de fora, nos pés do Morro do Coqueiro. E agora, o padre Vilela tivera uma nova ideia, que poderia alavancar ainda mais o seu prestígio, a sua fama e ainda a popularidade da santa que apareceu no Rio. O que ele fez? Numa certa noite, ele se dirigiu até a capela e furtivamente, escondido com uma capa, roubou a santa. Ela desapareceu. Quando as pessoas foram rezar o terço, fazer as orações para a Santa Aparecida, perceberam que ela havia sumido. E o padre maquiavelicamente disse: olha, eu acho que vocês devem procurar nas redondezas. Vocês já subiram no Morro do Coqueiro? E as pessoas, ao subir no Morro do Coqueiro, encontraram a santa nos pés de uma pedra. E agora passa-se 1 mês, 2 meses, e novamente o fato se repete. E o padre agora diz ter ouvido uma revelação de Deus ou de Nossa Senhora, de que a santa não quer ficar embaixo, ela quer ficar em cima, e que se deva construir uma capela, uma igreja, para ela no alto do morro. Para se construir uma igreja no alto do morro, ele precisa de uma autorização. Então ele escreve a seguinte carta, não para São Paulo, porque São Paulo não tinha sua diocese. Escreve para o Rio de Janeiro. Sério, Atanásio, sério. Já tenho comigo a escritura de doação do terreno. Quer dizer que a senhora Margarida Nunes Rangel já lhe passou as escrituras? E tem mais, Atanásio, tem mais. Eu já tenho comigo uma provisão concedendo licença para erigir a capela. Padre, que beleza! Eu nem estou acreditando que a santa vai ter sua capela. E quando vamos começar a construir? Já, Atanásio, hoje mesmo. Com a construção da Igreja da Aparecida no alto do morro, os milagres foram cada vez mais acentuados na mente doentia da população. E cada um agora dizia receber milagres da santa, a Santa Milagreira, que ainda não era padroeira do Brasil. Padroeira do Brasil era São Pedro. Mas vai ouvindo, porque essa história é muito longa. Você, fazendo uma pesquisa mais abrangente sobre todos esses fatos, você verá que depois foi colocada uma coroa, foi colocada a capa. Depois de um certo tempo, relutante em morar no alto da colina, a santa decidiu morar embaixo e fizeram uma das maiores catedrais católicas do mundo para ela, a Basílica da Aparecida, que está aí hoje. E ela se tornou a padroeira do Brasil e recebeu um feriado no dia 12 de outubro. E a história é muito longa, porque milhões e milhões e milhões de reais passaram a ser gerados pela Santa Milagreira em Aparecida do Norte. Contudo, o seu idealizador, o padre José Alves Vilela, morreu como não queria. Morreu padre, nunca chegou a ser bispo. Não tenho interesse, eu, Rubens, de macular a fé de qualquer pessoa no Criador Altíssimo, soberano dos céus e da terra. Até porque eu sou um que creio demais no Criador.
no Pai, naquele que nosso Salvador, chamado Jesus Cristo pelos religiosos cristãos, o trouxe ao conhecimento nosso, e que está descrito nas cartas do Novo Testamento e também nos Evangelhos. Eu creio neste, no Criador dos céus e da terra, e não tenho interesse em macular a religião de ninguém. Mas eu posso mostrar para você e contribuir para o seu entendimento que o conceito mítico é uma força poderosa no domínio político da humanidade desde a Babilônia. E você pode rastrear isso. Assim, eu tenho trago aqui, nos especiais de Natal, na verdade, uma desmistificação em torno da lente da verdade de fatos que ficaram no imaginário popular como algo atribuído a questões divinas durante muito tempo. E hoje, neste especial Natal Volume 5, nós abordamos uma crença em Virgem de Fátima, uma crença portuguesa e também uma crença brasileira, na Nossa Senhora da Conceição, a Santa Aparecida, que na verdade você percebe pelos fatos originais e reais que só ficou no imaginário popular. Não houve nada fora do eixo da normalidade ou nada de sobrenatural no envolvimento sempre ligado a poder e política, que sempre norteou os rumos da igreja. Então você que é católico, eu peço que reflita, porque nos ensinaram muitas coisas que na verdade não estão de acordo com a realidade da história. E também aproveito para dar um recado para você que é protestante, que se alegra, bate palmas, fica eufórico quando ouve alguém falar coisas da Igreja Católica que você sabe que são para você apenas coisas tolas. E eu não vou dizer que não seja, pois são. Eu concordo. Mas eu preciso dizer para você que é evangélico, que também você está no mesmo barco. Vocês evangélicos são filhos da mesma mamãe, a mamãe católica. Têm os mesmos hábitos, só que com nomes diferentes. Seguem os mesmos deuses, fazem as mesmas práticas e desagradam o pai do mesmo jeito. Então, antenas ligadas, você que é evangélico, você que pertence a uma denominação religiosa evangélica, não ria dos seus irmãos católicos, nem bata palmas quando ver alguém falando verdade sobre o catolicismo, porque vocês também estão incluídos.